A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus. É motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês para trazer mais uma pré-aula dos jovens. Sejam bem-vindos a todos vocês e meus jovens que estão acompanhando esta aula, os que estão presentes e aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube. Eu fico feliz pela presença de vocês, pois sem vocês não teríamos Escola Bíblica Dominical, né? Graças a Deus, eu fico feliz por vocês estar aí convidando as pessoas a assistirem esta aula. Isso é muito bom, porque, na verdade, a Escola Bíblica Dominical é um evangelismo, né? E quando você convida alguém, você traz alguém para cá, eles irão também ser evangelizados e conhecer o caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos hoje por título Proteção contra os vícios. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando já ao finalzinho deste quarto trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este trimestre teve por título aí Alcance um futuro feliz e seguro, né? Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção, né? Quem acompanhou desde o começo sabe que foi um trimestre aí muito abençoado, maravilhoso, e que nós tiramos aqui grandes proveitos para o nosso aprendizado, né? Então, domingo 22 de dezembro de 2024, proteção contra os vícios. Irmão Luiz, o que é que nós vamos estudar nesta lição? Então, amados, eu quero falar que nesta lição nós exploraremos aqui o quanto os vícios são perigosos e podem exercer um domínio devastador sobre a natureza humana, né? Descobriremos também que o autodomínio é uma virtude cristã essencial para alcançarmos vitórias nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada, nós estudamos aí a 11ª lição, que foi proteção contra a inveja. Foi uma lição muito boa, né? Muitos comentaram aqui que foi maravilhoso, que gostaram, amaram a lição. E eu convido vocês para, nesta lição, também estarem aí acompanhando. Sei que não vai ser diferente da outra. Você vai amar também os assuntos que nós temos aqui. Proteção contra os vícios. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A nossa vitória contra o vício, querido, é garantida pelo fato de que estamos crucificados com Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Então, esta é a garantia, certo? Louvado seja o nome do Senhor, contra os vícios, né? Da nossa vitória contra os vícios, né? Porque nós estamos crucificados com Cristo. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, aqui, quando nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se estamos crucificados com Cristo, agora já é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele capacita-nos, né? Ele está nos capacitando a viver em novidade de vida com essa verdade, amados. Nós somos chamados a andar em liberdade, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e escolhas diárias. Então, aqui eu quero convidar você para junto nós aprendermos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, louvado seja Deus. O texto principal, eu quero ler aqui duas traduções para você, a tradução que está na lição bíblica e a tradução na NTLH, que diz assim, NTLH diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa que não tem controle, a pessoa que não sabe se controlar contra os vícios, amados, contra o falar demais, tudo é vício, né? Então, a pessoa que não tem esse controle é como uma cidade que não tem muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem proteção alguma. Louvado seja Deus. Está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E na lição, o textuário na lição diz assim:
como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Louvado seja Deus. Amados, isso aqui é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, né? Porque lá fora está uma chuvinha maravilhosa, uma chuvinha muito boa. Hoje teve aqui um vento muito forte, mas graças a Deus, Deus nos guardou, nos poupou, né? Muitos telhados aqui dos vizinhos, né, voaram, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Irmãos, uma cidade sem proteção, querido, ela está vulnerável a invasões, né, e saques de forma semelhante, né? Assim é a vida daquele que carece de domínio próprio, certo? Assim como a cidade sem muralhas, ela está vulnerável a invasões, né, de malfeitores e de saques, né, de assalto, por exemplo, de forma semelhante, assim é a vida daquele que carece de domínio próprio. Um indivíduo, vamos ver aqui, um indivíduo emocionalmente destemperado pode, né, à primeira vista, aparentar coragem ou força, mas em essência ele demonstra fraqueza, né? A ausência de domínio próprio, querido, transforma o indivíduo em seu próprio adversário. Ouça isso no nome de Jesus. Antes de ser vencido por forças externas, ele é derrotado por sua própria falta de controle. Então, seus problemas, na maioria das vezes, são gerados e atraídos, né, por ele mesmo. Ouça isso no nome de Jesus. Tal pessoa, amados, essa pessoa ela é escravizada por suas paixões, né, subjugadas por sua intemperança e incapaz de resistir aos impulsos aí que o governam. Ouça isso no nome de Jesus. E em contraste, aquele que exerce domínio próprio sobre si mesmo, né, demonstra uma força superior à daquele que conquista uma cidade. Então, amados, o autodomínio é uma virtude mais robusta do que a bravura, né? A bravura física. Quem consegue controlar a si mesmo prova ser mais forte do que aqueles que controlam os outros. Sabe, tem aquelas pessoas que querem controlar os outros na manipulação, nos gritos. Rapaz, não deu. Eu conheço pessoas que é assim. A esposa de um grande amigo meu, que é parecido comigo, né? É assim, ouça isso no nome de Jesus, é assim, ela quer controlar pelo impulso, quer controlar pela bravura, e acha que é assim, mas não. A pessoa que tem autocontrole, autodomínio, tem uma virtude robusta, né, do que aquelas pessoas que mostram bravura física. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, né, o resumo aqui da lição. Louvado seja o nome do Senhor, que é a verdade prática que eu quero trazer aqui para você. Diz assim, vejam só: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. O autodomínio, entenda bem, é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Então, quando você tem um autodomínio, um autocontrole sobre aquilo que você... A Bíblia diz, amado, que daquilo que nós somos vencidos, nós somos escravos. Se você não controla um vício, então você é escravo daquele vício, porque ele te domina. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, o autodomínio ele pode ser definido como a capacidade de exercer controle sobre os próprios pensamentos. Sim, né, pensamentos, emoções e ações, direcionando-os de maneira consciente e responsável, amados. É uma virtude que reflete maturidade, permitindo que o indivíduo ele vença impulsos destrutivos e reaja com sabedoria diante das situações da vida. Irmãos, a sua importância, amada, é evidente, especialmente na superação de vícios. O vício, queridos, eu quero falar aqui para você que o vício é uma forma de escravidão, em que o indivíduo perde aí o controle sobre si mesmo, sendo dominado por seus desejos ou hábitos prejudiciais, né? Então, o autodomínio, nesse contexto, é essencial para quebrar esse ciclo. Ele não apenas ajuda a resistir às tentações imediatas, mas também a construir um caráter sólido, alinhado com valores da palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é muito bom ter esse caráter. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ter esse domínio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, nós vamos já aqui. Temos aqui 3 objetivos desta lição. Primeiro é apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios no livro de Provérbios. E segundo, saber as consequências que os vícios trazem. Isso é muito sério. E terceiro, mostrar como podemos nos prejudicar, nos proteger, aliás, contra o vício. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vamos aqui, sem mais delongas, está pulando já direto para o tópico 1, Mas eu quero falar aqui para você onde é que está o texto bíblico, a qual nós estamos estudando, A leitura bíblica em classe está em Provérbios, capítulo 20, o versículo 21. Aí você vai lá para Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6, ok? E depois você volta lá para Provérbios, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aliás, é só esses 2 livros, Provérbios 20, 21 e Romanos 6, 5 e versículo 6. Vamos ler? São só 3 versículos, Nós vamos estar lendo aqui. Versículo 21 de Provérbios 20, assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vejam só. Então, se a pessoa está bêbado, se a pessoa não está sóbrio, então a pessoa está sempre cometendo erro, Nunca será sábio. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 6 de Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja Deus. Primeiro tópico nos diz assim, vejam só. Os vícios aqui no livro de Provérbios, falando sobre os vícios no livro de Provérbios. Os vícios em Provérbios, louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esses vícios aqui contido aqui no livro de Provérbios, Salomão, ele foi um homem muito experiente em todas as áreas, Ele passou por muitas coisas, ele tem experiência com mulheres, tem experiência com vícios, Tudo isso aí ele aconselhou porque, na verdade, ele foi um homem cheio da sabedoria de Deus, mas também que ele passou isso na vida real. E eu dividi aqui esse subponto em partes, E que fica melhor aqui para entender o seu conteúdo. Primeiro, a importância da palavra de Deus em nossas vidas, queridos, Lá em Provérbios nos ensina um princípio fundamental. Nada deve dominar nossa vida além da palavra de Deus, ok? Nada deve dominar as nossas vidas além da palavra de Deus. Isso aqui significa que, para viver em obediência e retidão, nós precisamos submeter nossos pensamentos, desejos e ações à direção aí das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, o perigo do caminho dos desejos viciantes. Vocês entenderam? O perigo do caminho dos desejos viciantes. Os desejos, amados, desordenados, quando não controlados, se tornam armadilhas, que nos afastam de Deus. Então, o livro de Provérbios é um livro muito indicado para falar sobre isto, O livro de Provérbios, especialmente em passagens como Provérbios 7, versículo 21 ao versículo 23, aqui ele nos alerta para o caráter sedutor e destrutivo desse caminho. Ele descreve de forma vivida como a busca, desenfreada por prazeres imediatos, leva à ruína. Aqui Salomão, ele ninguém melhor para falar do que ele tinha esse desejo desenfreado e por prazeres, e vai tão certo que ele amou muitas mulheres, fez aliança com muitos países, muitas mulheres aí, para que pudesse
fazer pacto, fazer aliança com os reis daquelas terras. Então eles buscavam prazeres, tá, aquele prazer imediato, e isso aí levou a vida de Salomão à ruína. Ainda bem que ele se arrependeu, não é verdade? Assim como o jovem, né, enganado pela sedução de uma mulher, nós podemos ser também atraídos por aquilo que parece inofensivo, certo? Mas que no final destrói nossa alma. É por isso que devemos vigiar constantemente, queridos, buscando forças no Senhor para resistir às armadilhas dos desejos que nos escravizam. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos buscar força no Senhor todos os momentos. Todos os dias, quando vier pensamentos, né, de destrutivo aí, de coisas que parece que vai te trazer prazer, parece que vai te trazer, né, aquele, às vezes é só momentâneo, querido, ouça isso no nome de Jesus. Sabemos que nós temos uma vida eterna a se viver com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a substância viciante, né? Provérbios 20, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vejam só, a substância viciante. Amados irmãos, existe substância viciante? Sim. Para a explicação desse subponto, querido, eu quero trazer aqui as palavras de dois grandes comentaristas bíblicos, né? Mas primeiramente leiamos Provérbios capítulo 20, versículo 1. Ele fala: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Comentando aqui sobre William MacDonald, ele escreveu a respeito de Provérbios 20, versículo 21, que nós vamos estar falando aqui as palavras que ele falou, a fala de William MacDonald. Ele fala: o vinho é produzido de uvas e batida, né, e a bebida forte de grãos. Ambos levam as pessoas à perdição. O indivíduo começa bebendo socialmente, depois diariamente e por fim se torna um alcoólatra. Embora se esforce para abandonar o vício, a bebida o prende como se ele estivesse algemado. Cristo tem poder para quebrar essas algemas, mas a pessoa precisa querer se libertar. Viu que palavra bonita que William MacDonald ele fala aqui? Que o vinho tanto é produzido de uvas, né, e a bebida forte de grãos. Mas todos os dois levam à perdição, levam ao vício, né? O indivíduo ele começa bebendo socialmente, só um pouquinho. Meus jovens, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você vai receber muito convite, se não já recebeu, de pessoas que estão bebendo. Vamos lá, irmão, vamos comigo ali. Vamos ali comigo, nós vamos beber ali uma cervejinha, uma bebida ali. E eu sei que você não bebe, mas você fica lá fazendo companhia para nós, né? Ficamos lá conversando e tal. Irmãos, isso é uma perca de tempo, né? Inclusive o meu pastor está pregando sobre o tempo, e isso aqui é uma perca de tempo. Se você for, você vai estar perdendo tempo com eles, porque você vai estar ali daqui a pouco, né? Não está nem bebendo socialmente, mas daqui a pouco dá vontade de você tomar um gole, você vai lá e toma. Alguém de má índole vai dizer assim: bebe um golinho, rapaz, não faz nada, né? Aí, olha, que o inimigo ele pode até mostrar trechos da Bíblia para fazer com que você tome o primeiro gole, né? Socialmente e tal, né? Vai gostar, não, mas a Bíblia diz que não é para ficar só com álcool, mas tomar um pouco de vinho, aí daqui a pouco você vai tomar o vinho, daqui a pouco vai partindo para outra, e assim sucessivamente. Comece a beber, né? Socialmente, depois diariamente, depois perde a vergonha mesmo e se torna um alcoólatra. Isso que é o perigo, ouça isso no nome de Jesus. Né? E a pessoa muitas vezes se esforça para abandonar esse vício, né? Mas a bebida o prende como se estivesse algemado. E aí só Jesus, só um milagre depois para transformar, para libertar. E outro comentarista também é o pastor Hernando Dias Lopes. Em seu comentário expositivo, ele registrou: a bebida alcoólica tem sido um carrasco para milhões de pessoas no mundo. Vejam só, a bebida alcoólica tem sido um carrasco para milhões de pessoas no mundo. Na verdade, o álcool aprisiona as pessoas, né, humilhando-as e mantendo-as sobre algemas.
Então, o álcool é um ladrão de cérebros, tira a lucidez e gera transtornos mentais e emocionais. Então, o álcool, amados, ele é responsável por mais da metade dos acidentes de carro e o causador de mais de 50% dos assassinatos. Então, as cadeias estão lotadas de seus escravos e os cemitérios estão repletos de suas vítimas. Então, o álcool ele vicia e degrada, né, aqueles que são dominados pela bebida alcoólica. Eles vivem perturbados e perturbam a ordem social. Então, são um pesadelo para a família e uma desgraça para a sociedade, né? Discussões tolas, brigas e desnecessárias e crimes hediondos são cometidos por pessoas dominadas pela bebida. Então, o escravo da bebida nunca é sábio. Aqueles que se entregam aos encantos do vinho e bebem espalhafatosamente acabam viciados pelo vício, vencidos pelo vício. Alguém já disse que o vinho é formado pela mistura do sangue de 4 animais: pavão, leão, macaco e porco. Quando alguém começa a beber, sente-se um pavão. A mais bela das criaturas depois ruge como leão, né? Demonstrando sua força. O passo seguinte é fazer peraltices como um macaco. Finalmente, o tal chafurda na lama como um porco. Então, fuja da bebida alcoólica. Sua dependência pode custar-lhe a vida. Eu gostei disso aqui. Quando alguém começa a beber, ele sente-se um pavão. Tá ali, tá sentado ali, tá, né, no meio dos seus amigos. Ele se sente um homem mais lindo e começa ali se sentindo um pavão, né? Mas faz graça, é lindo, né? Então, pavão é uma das belas criaturas, mas depois ele ruge como leão. Começa a ficar bêbado, começa a ficar bravo, começa a ficar valente e parece que, né, aí começam as brigas, demonstrando ali sua força, o seu, sabe, eu tô aqui para defender meu amigo, eu vou defender tal, e acaba brigando. Então o passo seguinte é fazer peraltices como um macaco, ouça isso no nome de Jesus, né? Então devemos tomar muito cuidado. Daqui a pouco está bêbado, está lá fazendo palhaçada, aí daqui a pouco o homem feito um porco, jogado na sarjeta, jogado nas estradas, jogado nas ruas, bêbado sem poder se levantar, né? Então fuja da bebida alcoólica, porque a sua dependência, amado, pode lhe custar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, subtópico 3 desse tópico 1, os demais vícios, que nós vamos comentar agora, lá em Provérbios 25, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 20, versículo 28. Louvado seja Deus. Irmãos, 3 áreas de vícios e exemplos relacionados. Primeiro, vícios relacionados às necessidades instintivas, né? Primeiro, a comida, aquelas pessoas que têm compulsão alimentar, gula ou jejum extremo motivado por vaidade. Segundo, né, é o vício do sexo, né, imoralidade sexual, pornografia, prostituição, ou comportamento sexual compulsivo. E outro ponto, poder. A pessoa se sente poderoso, né, quer poder, ganância por controle, manipulação, o autoritarismo, né, desmedido aí, muito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é outro vício muito perigoso. Eu conheço pessoas que é assim, o casamento vai um fio, mas por causa de autoritarismo, né? Isso aí é um perigo, é um vício. E vícios relacionados à área emocional. Tristeza, né, por exemplo. Refúgio em práticas autodestrutivas. Vejam só, refúgio em práticas autodestrutivas, vitimização ou dependência emocional excessiva. Outro ponto, a ira, né? O vício ele causa ira também, agressividade descontrolada, vingança ou ódio prolongados,
ouça isso no nome de Jesus. E vem agora também a preguiça, procrastinação crônica, negligência de responsabilidades, né? Negligência de responsabilidade. Amados, temos também os vícios relacionados à área do espírito humano. Primeiro, ambição. A ambição busca desenfreada por status, sucesso ou riqueza à custa da integridade. Inveja, ressentimento do sucesso ou das bênçãos dos outros causa também a amargura, né? A inveja, né? Por ressentimento, né? Do sucesso e das bênçãos dos outros. Tem pessoas que é assim, né? Então é um vício. Eles querem o sucesso que os outros têm, eles querem para si. É aquela ambição. Ouça isso no nome de Jesus. Tem ressentimento, é amargura, em vez de trabalhar para ter, igual o outro teve, não. E tem também, amado, outro ponto aqui, orgulho, soberba. Irmão, orgulho exagerado, autossuficiência ou desprezo pelos outros, essa é a soberba. É um vício também. Aqui, amados, o desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas não apenas causa males pessoais, mas também afeta os relacionamentos e o testemunho cristão. Por isso é essencial buscar equilíbrio e domínio próprio pela graça de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos aí toda uma devastação, uma devastidão aí de campos para se trabalhar, para se estudar, para se obter. Então não temos que ter inveja do outro, do sucesso do outro. Não, deixe os outros prosperar e você vai devagarzinho naquele passo que Deus te deu para você caminhar e logo, logo você alcança sucesso na sua vida sem precisar de prejudicar o outro, sem precisar de ter um vício, né, compulsivo aí para ter o que os outros têm. Ouça isso no nome de Jesus, porque aí acaba a amargura, acaba você ficando amargurado e sucessivamente. Vamos para o tópico 2, o vício e suas consequências. O conceito. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vocês estão gostando da aula? Amado, eu vou ampliar aqui o conceito proposto aqui pelo comentarista da lição, trazendo uma definição complementar. Não que a dele não esteja completa, mas é algo aqui que eu trouxe aqui para você. Irmão, o vício é um comportamento ou prática habitual que exerce domínio sobre a pessoa, certo? Geralmente de forma negativa, comprometendo sua liberdade e equilíbrio. Pode ser entendido como uma inclinação desordenada que leva ao excesso ou abuso em alguma área da vida, seja física, emocional ou espiritual. Os vícios, amados, não se limitam a substâncias químicas, como álcool ou drogas, mas incluem comportamentos como a imoralidade, o consumo desenfreado, o desejo descontrolado por poder, né? A ira desmedida ou a inveja corrosiva, eles surgem quando algo que poderia ser legítimo ou necessário passa a ocupar um lugar central na vida da pessoa, assumindo aí um caráter obsessivo ou idólatra. Ouça isso no nome de Jesus. Não é só álcool, não é só bebida forte, não. O vício ele se torna quando a pessoa comete uma dessas coisas aqui, né? Poder, né? Desnecessário ou passa a ocupar um lugar central na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 2, tipos diversos de vícios. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, amados, a sutil armadilha dos vícios, né? Nós vamos falar aqui agora sobre essa sutil armadilha do vício. Ele vem sutil, devagar, né? Enganando. Você vai vendo uma coisa, pensa que está mil maravilhas, né? Enfeitados, mas ali por trás tem algo de ruim. Tem caminho que para o homem parece ser bom, como diz aqui em Provérbio, mas o final dele é morte. Então ele vem sutilmente, né? Mas é uma armadilha. Devemos tomar muito cuidado. Irmãos, os vícios frequentemente eles começam de forma inofensiva, certo? Como um hábito recreativo ou uma curiosidade.
Examine sua vida em oração e com humildade. Será que existe algo pequeno hoje que pode se tornar uma grande cadeia amanhã? Então, vamos fazer um autoexame em nossas vidas e vamos ver se não tem aí algo pequeno que a Bíblia manda amarrar as raposas e as raposinhas, que parecem inofensivas hoje, mas amanhã pode se tornar grande, amanhã ela vai estar fazendo um grande estrago. Então, vamos ver, vamos reparar essas coisas pequenas que hoje parecem inofensivas, mas que pode se tornar uma cadeia para nós amanhã. Outra coisa, domínio que escraviza. Irmãos, os vícios assumem o controle gradualmente até que o indivíduo se veja sem forças para resistir sozinho. Olha, Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, lá em João capítulo 8, versículo 34. Então, não importa a área, seja alimentação, seja sexualidade ou substâncias, quando algo domina nosso coração, já não somos mais livres. Ouça isso no nome de Jesus. A única saída para a liberdade. Ainda bem que nós temos uma saída para a liberdade. Nenhum vício pode ser vencido de forma completa, irmãos, e definitiva sem a graça de Deus. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Então, nenhum vício pode ser vencido sem a completa e definitiva graça de Deus. Enquanto tentativas humanas são importantes, é o poder de Cristo que rompe correntes. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como disse lá em João capítulo 8, versículo 36. Ele não apenas liberta, mas preenche o vazio que os vícios tentam ocupar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu falar aqui algo que é muito interessante. O Senhor Jesus Cristo, ele não apenas liberta, mas ele preenche o vazio que os vícios tentam ocupar. A Bíblia fala de uma pessoa que tem um espírito maligno e que aquele espírito sai daquele corpo, daquela vida, ele sai por aí procurando lugar para repousar. E ele não achando, então ele fala: vou voltar para a minha primeira casa, de onde saí. E ele vem e encontra vazia e adornada, quer dizer, vazia da palavra de Deus. Se nós não tivermos preenchido aqui, certo? Com as palavras de Deus, nós estamos vazios. Então o inimigo vem e ocupa o lugar. E a Bíblia diz que ele vem e traz consigo mais 7. Então já são 8 e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. O segundo estado daquela pessoa é muito pior. Então é necessário que nós buscamos, escute isso, meus jovens, você que está aqui ouvindo, é necessário que nós buscamos a palavra de Deus, nos enchemos da palavra de Deus para que não fique espaço para esse inimigo voltar e trazer os seus adeptos, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico do tópico 2, vícios presentes na vida dos jovens, Não quero falar aqui na vida dos jovens, mas de muitos jovens, porque tem jovens aí ainda que são uma bênção, que tem seu coração preenchido pela palavra de Deus. Nós temos aqui uma lista complementar dos vícios mais comuns entre os jovens atualmente, Muitos jovens da atualidade. Primeiro desta lista é dependência digital. Mas isso aí tá pegando, Desculpe se eu estiver tocando aí numa área que você muito exerce, mas é para o seu bem. Eu quero que você aprenda, que para tudo tem um tempo que você pode utilizar com moderação. Ouça isso no nome de Jesus. A dependência digital. Tem pessoas que é dependente, queridos. Usar é uma coisa, Fazer um curso, porque tem muitos cursos maravilhosos pela internet. Você pode fazer cursos, você pode ver uma receita, você pode ver tantas coisas boas pela internet. Mas tem pessoas que se tornam dependentes e aí vem tudo que vier pela frente, qualquer baboseira, qualquer coisa que vier para ele, tá caindo na rede é peixe, como diz a história, Então, essa dependência digital é um perigo. O uso excessivo, amados, de smartphones e redes sociais é uma delas. Compulsão por jogos online e apostas. Eu conheço pessoas que perdem até
calças, né? Nesses jogos online, em apostas. Tem um joguinho aí que, vou te falar, tem viciado muita gente, mas que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens. Irmãos, aquilo ali é tudo uma mentira, é tudo umas pegadinhas para você cair. Não acredita em tudo que você vê ali. Alguém fala assim, eu ganhei tanto, eu ganhei isso, ganhei X. É conversa, estupias, né? Estupias da vida, não vai nessa, não. Aquilo ali tem a pessoa que está fazendo o jogo, e eles contratam pessoas para falarem bem daquilo ali, para falar que já ganhou, tudo mais, tal. Conversa, não vai nessa, não. Temos também dificuldade em desconectar. Tem dificuldade em conectar, levando a ansiedade e isolamento social. E tem um também que é muito, né, nos dias atuais aí, no meio de muitos jovens, a pornografia e sexting, né? Acesso constante à facilidade a conteúdos pornográficos, tem muitos aí nas redes sociais, devem tomar muito cuidado, né? Compartilhamento inadequado de imagens íntimas, expondo a reputação e a segurança. A gente vê muitas pessoas se dando mal com isso aí, isso é muito sério. E tem o vape e fumo eletrônico, né? O uso crescente de cigarros eletrônicos, queridos, muitas vezes como alternativa ao cigarro convencional. Isto também é outro veneno, é um vício terrível também que mata também. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto, né, quarto ponto aqui, uso de substâncias ilícitas, recreativas, né, crescente popularidade aí de drogas sintéticas em eventos e baladas. Ixi, misericórdia, o mundo está perdido, você vê muitos aí. E comida por conforto, compulsão alimentar, né, consumo exagerado de fast food e doces como forma de lidar com estresses e emoções negativas. A gente vê pessoas que, olha, né, pessoas que passam por estresse, tem pessoas que ficam tristes e vai comer. Eu vejo pessoas que ficam tristes e ficam sem comer, mas outros ficam impulso por comida, por doce que vai vir à frente. Ouça isso em nome de Jesus. Sexto lugar aqui, nós temos a busca excessiva por perfeição física. Quantas pessoas têm partido, têm morrido por perfeição física. Veja uma pessoa que já é bonita, uma pessoa que já é, né, bem, né, seu corpo físico maravilhoso, mas vai atrás, é um vício, né? Academia, o uso de esteroides, né? E suprimentos perigosos para atingir padrões corporais, né? E realistas, porque aquilo aí não é real, aquilo aí é realista. Então, tem pessoas que morrem por causa de química, por causa de uma coisa e outra, e acaba perdendo as suas vidas. Isso é um vício também. A gente vê pessoas, amado, pessoas bonitas, pessoas que têm um corpo que Deus deu e vai atrás de mais perfeição, e acaba, parece até eu não sei, e acabam perdendo sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sétimo, apostas em jogos e loterias online, né? Dependência em plataformas de apostas, amados, apostas digitais, muitas vezes iniciada como diversão. Pessoas começam com uma diversão, daqui a pouco aí vira um vício, se aprofunda e acaba. Oito ponto aqui, oitavo ponto, séries e streaming, né? Maratonas prolongadas, né? Descontrole no consumo de séries e filmes, resultando em falta de sono e procrastinação. Ouça este nome de Jesus. Como eu falei, tem pessoas que perdem tempo, um filme atrás do outro, tal, mas não tem um tempo para se encher da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que resista a esses vícios que estão aí acabando com muitos dos nossos jovens, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o terceiro tópico, protegendo-se contra os vícios, crucificados com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Protegendo-se contra os vícios.
Aí, quando a pessoa está crucificada com Cristo, aí sim, você tem proteção, porque você está escondido no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Veja só. Como vencer os vícios segundo a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos 119, né? Versículo 109. Salmo 119. Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando, né, seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como vencer os vícios segundo a palavra de Deus, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Irmãos, reconheça a sua identidade, sua nova identidade em Cristo, ok? A vitória contra os vícios, amados, ela começa com a compreensão da nossa posição, né? Nossa posição espiritual em Cristo. A Escritura nos ensina que nosso velho homem, ele foi crucificado com ele, Romanos capítulo 6, versículo 6, indicando aí que o poder do pecado foi desfeito, né, na vida do cristão. Então, o poder do pecado já foi desfeito na vida do cristão que tem Cristo na sua vida. Reconhecer que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, como eu falei aqui no começo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 11. Então, quando você reconhece, é essencial para não nos sujeitarmos aos antigos hábitos. Ouça isso no nome de Jesus. Viva pela força do Espírito Santo. Este é uma maneira de você se livrar dos vícios, é vivendo pela força do Espírito Santo. Irmãos, quem está em Cristo não segue mais os desejos da carne, mas vive segundo o Espírito, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 5. Então, a presença do Espírito Santo, amado, nos capacita a manifestar suas virtudes, como o domínio próprio, a mansidão e o amor, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, buscar a direção do Espírito por meio da oração, leitura da palavra e obediência diária, este é o caminho para resistir ao poder dos vícios. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto muito importante também é cultivar as virtudes do Espírito. Ao invés de focar no que deve ser evitado, amado, concentre-se no desenvolvimento das virtudes espirituais. A temperança, domínio próprio, ela é uma característica fundamental na batalha contra os vícios. Então, quando o amor de Deus e o fruto do Espírito florescem em nossas vidas, nós somos fortalecidos para rejeitar o pecado e viver em liberdade. Não é muito bom quando você vive uma liberdade em Cristo Jesus? Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico do tópico 3, os vícios não reinam mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os vícios não reinam mais na vida do cristão. Irmão, a vida do cristão ela é um chamado à liberdade e santidade. Nós não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, né? Filhos de Deus capacitados pelo Espírito Santo. Que possamos declarar como Paulo declarou, já não sou eu, né? Quem vive, mas Cristo vive em mim, como diz lá em Gálatas 2, versículo 20. Então, viva essa verdade hoje e todos os dias, né? Declare isto, que você não vive, mas é Cristo que vive em você. Então, quando Cristo vive em mim, vive em você, louvado seja o nome do Senhor, você, quando for fazer qualquer coisa que for errado, você vai pensar, peraí, Cristo vive em mim. Será que Cristo em meu lugar faria isto? Louvado seja o nome do Senhor. Aí é a maneira de você vencer os vícios, engrandecido o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico desse tópico 3, exercendo o autodomínio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exercendo o autodomínio. Autodomínio, querido, é a capacidade de controlar e dirigir os próprios impulsos, certo? Né? De controlar os próprios impulsos, desejos e emoções de acordo com os princípios de disciplina e sabedoria. No contexto bíblico, o autodomínio é uma virtude fundamental para a vida cristã.
pois ele permite aí ao indivíduo resistir às tentações, agir de maneira equilibrada e tomar decisões que honram a Deus. Então, o autodomínio, queridos, ele é visto como um fruto do Espírito Santo e envolve não ceder ao pecado ou aos vícios, né? Mantendo-se firme nos propósitos divinos. É o controle sobre a carne e os desejos, né? É aquele controle que você tem sobre a carne, os desejos humanos, né, mundanos aí, permitindo ao cristão viver conforme os valores espirituais e não ser dominado por suas paixões ou fraquezas, ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, o Espírito Santo é quem nos capacita a exercer o autodomínio, pois ele é quem nos dá força para resistir ao pecado e nos ensina a viver de acordo com os princípios de Deus como cristão. Então nós somos chamados a andar pelo Espírito, e o que significa viver em sintonia com sua direção, permitindo que Ele nos guie na luta contra nossos impulsos, né? Nossos impulsos pecaminosos, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, afirma: digo, porém, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No entanto, também temos uma responsabilidade pessoal, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13, Paulo ele ensina que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que em vós opera tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso aqui mostra que, embora o Espírito Santo nos capacite, nós precisamos colaborar, fazendo a nossa parte, como orar, por exemplo, buscar a santidade, praticar a obediência e tomar decisões sábias. Então, nossa parte tem que ser feita, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas o Espírito Santo está sempre ali, né? Nos dando, né? Nos capacitando, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito. Portanto, o autodomínio ele é o fruto da ação conjunta. O Espírito Santo nos fortalece, mas nós também precisamos cooperar com Ele, fazendo escolhas que alinhem nossa vontade com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E indo aqui já para a conclusão, né? Não quero ser cansativo, mas eu quero já rapidinho aqui ler a conclusão. Nessa lição, amado, nós vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível e, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O autodomínio parece como uma virtude, né? Uma virtude cristã indispensável para sairmos vitoriosos na luta contra os vícios. O que nos garante a nossa vitória é que estamos crucificados com Cristo, o Espírito Santo habita em nós e por isso podemos andar em novidade de vida. Vou trazer aqui algumas considerações finais que eu quero trazer, porque eu trouxe aqui para vocês. Primeira consideração: busque sempre a sabedoria de Deus. Ao fazer da palavra de Deus a base de nossas decisões diárias, podemos encontrar forças para resistir aos vícios que nos assediam a viver e viver em liberdade, certo? Devemos buscar forças diárias para buscar força sempre, né? A palavra de Deus, para que nós tenhamos base de nossas decisões diárias. Aí nós vamos encontrar forças para resistir os vícios que nos assediam, né? E podemos viver em liberdade. Segundo, dependa do Espírito Santo. Embora o autodomínio seja um esforço pessoal, ele não é possível sem o auxílio do Espírito Santo, certo? É um esforço pessoal, mas nós não faremos nada sem o auxílio do Espírito Santo. Ele é quem nos capacita a resistir ao pecado e a viver uma vida santa. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto: examine a sua vida com sinceridade ao refletirmos. Ao refletirmos sobre nossas atitudes e hábitos, devemos ser honestos conosco mesmos sobre áreas onde os vícios podem estar nos dominando. Ao reconhecer essas áreas, nós podemos agir de forma proativa, buscando a ajuda de Deus
e da igreja para romper com esses padrões destrutivos. Tem pessoas que sofrem sozinho e tal, não buscam ajuda, não buscam orientação e não pedem oração. A Bíblia diz comunicar com os santos na vossa necessidade, então nós temos que estar também, né, comunicando e orando junto e aconselhando um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós chegamos ao final da nossa penúltima aula e teremos a última aula protegendo-se com integridade na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a nossa próxima aula, que está também, né, maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa última aula é na próxima semana. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E um forte abraço a todos vocês que ficaram conosco aí até o final da nossa lição.